Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market desta quinta-feira. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023, agora 2 horas e 7 minutos e a gente, claro, trazendo os principais destaques do mercado financeiro, a gente trazendo os principais destaques, olha só, sobre Americanas, né? É a notícia do dia, é a repercussão do dia, é tudo que a gente fica de olho aqui nos papéis de Americanas, que inclusive deixaram de ser negociados na Bolsa por enquanto, né? Depois de ficar praticamente a manhã inteira, o comecinho da tarde também em leilão, né? As ações de Americanas deixaram de ser negociadas, devem voltar a leilão daqui a pouquinho, 2 horas e 14 minutos, isso segundo o comunicado da própria B3. Enfim, a gente fica de olho, a gente fica tentando, né, entender para onde que vão essas ações da Americanas, principalmente, né, só recapitulando o fato aqui, você que está chegando agora com a gente, foram constatadas inconsistências no balanço da empresa da ordem de 20 bilhões de reais. Essas inconsistências foram divulgadas pelo CEO Sérgio Rial, que ele acabou saindo do Santander, foi para Americanas, tido ali como uma pessoa para poder salvar ou pelo menos trazer uma credibilidade a mais para Americanas. E aí, 9 dias de trabalho, ele conseguiu encontrar, né, essa discrepância no balanço da empresa. E aí, né, divulgou essa situação, falou sobre esses 20 bilhões, deu detalhes numa reunião fechada para clientes, né, e investidores, e aí pediu demissão, né? Sérgio Rial deixou a presidência da Americanas, também o diretor financeiro e o diretor de relações com investidores, que é a mesma pessoa, também foi deixado, saiu do cargo, né? Pediu renúncia do cargo, e aí uma comissão foi instalada dentro da empresa para dar andamento a esse processo, né, de colocar a casa em ordem, colocar as contas em ordem. Enfim, é isso que aconteceu nesse comecinho de manhã, muitas repercussões aqui, a gente conversou com a Paula Mello, conversou com o Vitor Savioli, Fábio Fares falou, Vandic Silveira, o professor Roberto Dumas, enfim, a nossa programação basicamente em cima de tudo isso que está acontecendo com Americanas, porque, no fim das contas, isso mostra algum tipo ali de alerta para as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, além, claro, um alerta para a própria B3, justamente por conta de ser uma empresa que está listada no novo mercado, além de um alerta maior ainda para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que acaba tendo algum tipo ali de, não necessariamente responsabilidade, mas a CVM precisa tomar alguma providência, já que possivelmente vão ser abertos processos administrativos para investigar toda essa movimentação de Americanas. Só para vocês terem uma ideia, ao longo da manhã, enquanto as ações de Americanas estavam em leilão, a ação que fechou em R$12 no pregão de ontem, teve uma possibilidade de cair 55% ao longo do primeiro leilão. E aí, a B3 expandiu essa queda, podendo chegar até 75%, que aconteceu durante o leilão. E aí, a B3 acabou estendendo ainda mais a possibilidade de queda para 99%. No entanto, depois dessa possibilidade de cair 99%, a B3 deu essa possibilidade, as ações da Americanas chegaram a cair 90% no pré-mercado, ainda em leilão, né, sem o mercado aberto. E aí as ações sendo negociadas no leilão a R$1,20.
R$ 1,20, caindo 90%. Da última vez que estava liberado o leilão, as ações estavam caindo ali cerca de 85%, R$ 2 e pouco, mas a gente ainda de olho nessa negociação. 2 horas e 14 minutos, provavelmente volta com o leilão e aí a gente vai descobrir para onde é que está apontando essa ação de Americanas. Bom, como todos os dias aqui, a gente tem, obviamente, nosso time composto por Alan Gani, que está completamente a par de tudo que está acontecendo com Americanas. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Filipão. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Tudo Maravilha. em ordem, porque a gente não é o CEO nem o DRI, né? Que barra, hein? Da Americanas, né? Porque o negócio... E nem a gente também não é o auditor que assinou a auditoria independente das contas da Americanas, né? Porque essas pessoas devem estar com a cabeça um pouco inchada nesse momento. Com certeza, né? Dani? Toda a questão de responsabilidades que envolvem, né? Responsabilidades legais perante os investidores, né? E claro, os investidores também que têm essas ações em suas carteiras, esses também estão bastante preocupados, bastante chateados, com toda a razão, né? Porque como é que você faz uma análise dentro daquilo que você tem disponível, né? Então eles compraram ações dessas empresas porque o check-up ali da empresa, o laudo da empresa, né, estava apontando outra coisa e de repente não era bem aquilo. É mais ou menos você fazer um exame, né? Fala, olha, tá tudo bem aqui com você, só que foi para uma outra pessoa, foi um laudo errado. Aí de repente você olha o exame certo e fala, não, mas você tá com problema no coração, né? Você tava com uma diabetes alta e não sei o quê, né? Glicemia alta. Pô, então é complicado, né? Porque o principal prejudicado nessas horas, lógico, essas pessoas estão também com dor de cabeça, mas o principal prejudicado, sem sombra de dúvidas, é o investidor, né? Pois é. Ô Gani, uma coisa que foi bastante comentada, né, ao longo do comecinho da manhã, eu queria saber sua opinião, até mesmo a própria Paula Mello falou sobre isso, uma questão importante sobre a própria reunião, a conferência que aconteceu da Americanas, né? Porque acabou sendo uma reunião fechada, né? Para investidores mais qualificados, não necessariamente aberto para investidor pessoa física, né? Pessoas assim que poderiam ter Americanas na carteira ou até mesmo pessoas que gostariam de entender mais ou menos o que estava acontecendo. Por que as empresas poderiam tomar esse tipo de atitude de não deixar uma conferência que seria uma explicação para o mercado? Porque, na verdade, todo mundo está falando disso desde ontem, quando saiu o fato relevante. Olha, teve 20 bilhões, esse efeito diferente, foi o Real que foi divulgar e não sei o quê. E aí, na hora de dar as explicações, fecharam a reunião. Isso acabou trazendo um certo mal-estar. Eu estava lendo nas redes sociais, muita gente pegando no pé, até falando o seguinte, olha só, investidor não pode operar com informação privilegiada, mas isso seria uma informação privilegiada, porque a empresa está em leilão, claro, né, na bolsa, e aí só os qualificados, só os grandes investidores podem ter acesso à informação. Isso pegou muito mal, né? Pega mal, porque isso é uma simetria de informação e todo o trabalho que os órgãos reguladores fazem, não só no Brasil, né, a CVM no Brasil, mas a SEC, um dos pilares para o bom funcionamento do mercado financeiro é você garantir a transparência das informações e, mais do que a transparência, de que essa informação ela chegue ao mesmo tempo para todos os investidores. A partir do momento em que um investidor ele tem mais informação do que o outro, porque ele teve mais acesso, né, à empresa, algo do tipo, isso acaba sendo uma informação privilegiada. Eu acho que esse questionamento ele é muito válido, né? Ainda mais num momento como esse, onde principalmente o pequeno investidor é o que está sendo prejudicado, né? Porque o grande, evidentemente, ele vai ser bastante prejudicado
mas ele é grande, né? Ele tem também outros ativos. E o pequeno investidor que acabou fazendo uma aposta alta na empresa, né? Então também acho que isso é ruim, né? Tudo que a empresa deve fazer agora é mostrar transparência, dar explicações públicas a todo o público, né? Ô Gani, só para a gente trazer a informação aqui para os nossos telespectadores, voltou agora a negociação em leilão, tá, Gani? Em leilão, mas caindo 81,25%. R$ 2,25 em leilão. Teoricamente, a abertura da negociação vai para 2h19 da tarde, daqui 2 minutos. Mas, como a gente está falando, as ações de Americanas estão em leilão desde das 5 para as 10, 10 para as 10 da manhã e ainda praticamente não saíram de leilão. Então, né, a gente fica de olho para saber se efetivamente vai ter essa negociação ou, de repente, fica em leilão o dia inteiro, né, Gani? Nem abre para negociação. Não lembro de algo assim, mas pode ocorrer, né? Por que uma ação, né, ela entra em leilão? Explicando de uma maneira bem simples, né? Basicamente, é porque tem muita volatilidade. Quando você tem muita volatilidade é oscilação de preço, né? Seja para cima ou para baixo. É difícil formar um preço. Então, exatamente por isso, pela dificuldade em formar o preço, em estabilizar num patamar o preço, em que, lógico, os preços no home broker eles são móveis, mas dentro de um patamar. Sim. Mas fica tão móvel, né, tão difícil estabilizar, que você não tem ideia do quanto que realmente vale aquilo, né? Qual que é o preço daquilo? Aí entra em leilão. Tem lá alguns critérios, né, mais de 10% em relação ao dia anterior, 10% em relação à abertura do dia. Então, olha o que é curioso, é que mesmo em leilão está sendo difícil formar preço. Né? E a ideia do leilão é justamente ter um match, né, entre comprador e vendedor, né, nessa ordem aí entre compradores e vendedores. E agora fica todo esse receio em relação à empresa, se a empresa vai conseguir sobreviver ou não. Né? Que uma empresa que basicamente tinha um market cap. O que é um market cap? Número de ações vezes o valor da ação. Quanto que vale a empresa? Um market cap de 10,8 bi. E de repente você tem 20 bi de dívida. Então você está falando basicamente que ela tem mais dívida, 2 vezes mais dívida, ou pelo menos aí 1,9 vezes mais dívidas do que o que vale a empresa, o market cap dela, né? Olha que loucura. E isso da noite para o dia. Então fica muito complicado. Agora, sabe o que é interessante, Filipão? Eu estava olhando os resultados do terceiro TRI, né? A empresa já vinha com problemas financeiros, sim, né? Então, o EBITDA era positivo, então do ponto de vista operacional a empresa gerava resultado nas suas operações, mas o que me chamou a atenção, o lucro líquido dela é bastante negativo, né? E aumentando também em relação a 2021, o que mostra, quer dizer, já era uma empresa com dificuldades financeiras, né? E principalmente o incremento na margem se dá pelo aumento das despesas financeiras. Inclusive está lá no relatório, aumento da taxa de juros, o que trouxe aumento das despesas financeiras da empresa. Não só o aumento das despesas financeiras, mas o aumento do endividamento, né? Então, se você pegar esse endividamento bruto, né, era acho que em torno de 12 bi em 2021 e passa para 19 bi. Então, isso é o que está reportado. 19 bi de endividamento bruto no terceiro TRI. Aí, de repente, você fala, não, mas veja bem, sabe aqueles 19 bi que já não é pouca coisa? Que é quase os 20 que estão... Bota aí, mais 20 aí, porque as operações de compra de fornecedores que eram financiadas via banco, então isso é dívida. Sim. Isso é dívida financeira. Né? Você não está ali se financiando diretamente com o seu fornecedor, não é um financiamento do ponto de vista operacional. E de repente você não está no balanço, né? Aí aparece mais quanto? Mais 20 bi aí, fica 40 bi agora, praticamente. É muito complicada a situação. Agora, como resolver, né? Porque você vai precisar levantar dinheiro. Sim. E veja, a última emissão de debênture da empresa, Filipão, ela levantou 2 bi. 2 bi. Né? Saiu a CDI, não é pouca coisa, hein? CDI mais 2,75, se eu não me engano, ao ano, quase 3.
CDI mais 3, né? Então bota aí hoje seria o equivalente a praticamente uma taxa de 17, quase 17%, 16,5%. Né? Uma taxa pré, o equivalente a isso. Agora, naquela situação, e agora para emitir uma debenture? Quem é que vai querer comprar uma debenture numa situação dessa? Levantar dinheiro via debenture? Se fala muito em follow-on, né? Sim. Emitir novas ações. Mas aí dilui muito, né, o investidor. Quem vai querer continuar investindo na empresa com essa possibilidade? Porque para levantar 20 bi, você vai ter que colocar muita ação, né? Então tem esse problema. Tem uma outra ideia, mas eu não acho que seria suficiente, né? Que geralmente se usa em empresas que estão com problemas financeiros e bastante endividadas, mas que têm contas a receber saudável, né? Que é uma operação de securitização. A primeira operação de securitização no Brasil foi da Mesbla, né? E foi um sucesso na época. Qual era o problema da Mesbla? A operação cartão de crédito era boa, os clientes eram bons pagadores, era muito rentável, só que a empresa estava toda endividada. E aí, estava à beira da falência. E ninguém queria emprestar dinheiro para essa empresa, ou ela teria dificuldade de emitir debênture, porque qual que é o problema? Porque você está assumindo o risco da empresa. Né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Bom, vamos fazer com que esses investidores coloquem dinheiro na empresa, mas o que é garantia para eles? Não é o que a empresa vai pagar, é somente o contas a receber. Então, eu transferi, né, do investidor, do contas a receber o cliente, né? Ele vai pagar quem? O investidor, entendeu? Então eu estou comprando a carteira, basicamente é isso, né? E paguei, falei assim, Mesbla, tá aqui o dinheiro para você, eu estou comprando a tua carteira de contas a receber. A Mesbla resolveu o problema dela no curto prazo e você passou a ser credor daqueles clientes, né, no contas a receber. Isso é uma operação de securitização. Poderia ser feito? Poderia. Só que a cifra é tão grande, né, que eu não sei se é suficiente para garantir, né, toda essa capitalização. Ou pode ser um misto, né, talvez uma securitização com follow-on, né, não é uma situação fácil. Ô Gani, só para trazer informação aqui para o nosso telespectador, abriu negociação de Americanas, mas logo em seguida fechou de novo. Eita. Então ele abriu com um gap negativo de 76,25%, chegando ali aos R$ 2,80. E aí agora está em leilão novamente, caindo agora 15,79%, R$ 2,40. Pela comunicação aqui da B3, deve abrir 2h27. Agora são 2h24, então daqui 3 minutos deve abrir novamente. Possivelmente vai ficar nessa ida e volta, mas só para a gente constatar aqui que abriram as negociações. Ou seja, naquela tentativa de dar match lá do comprador, de formar preço, houve essa formação de preço, então estabilizou, abriu, mas aí depois virou uma loucura de novo, novamente. E aí fechou de novo para leilão e vida que segue. Ô Gani, você comentou aqui, a questão me chamou a atenção da Mesbla, né? Da Mesbla. Aí eu tava pensando Primeira aqui, securitização do Brasil. Mesbla. Arapuã. Mapping. Ixi. Muitas varejistas rodaram, né, no meio. Rodaram nesse meio tempo. E aí me lembrei de uma frase do grande Luiz Barsi, que maior investidor brasileiro. No ano passado ele falou o seguinte, varejista vai quebrar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas é inevitável que as varejistas quebrem. Porque é um setor muito concorrido, com margem pequena, as pessoas não são fiéis, enfim, tem uma série, fora a concorrência que é absurda. Tem muitos fatores que colocam o varejo na berlinda. Aí eu queria saber sua opinião, Gani. Poxa, você citou Mesbla aí, que os mais novos, como eu assim, eu tive que procurar até no Google, porque eu nem sabia da existência de Mesbla. Mapping também nem sabia, porque eu tenho uma cara de velho, mas eu sou novinho, Gani. Então, Barsi,
os cabelos brancos de Barsi não mentem. Eu acho que o Barsi sempre merece ser ouvido, né? Sem sombra de dúvida, um grande investidor, uma grande pessoa. Mas realmente, varejo é um setor bastante complicado, assim como companhia aérea também é um setor muito complicado. Aí você vai falar, então ninguém vai investir, mas a possibilidade, você tem algumas janelas que também tem possibilidades de lucros bastante extraordinários, né? Então vamos pegar o caso da Magalu, né? A Magalu, quem comprou lá atrás e conseguiu acertar o olho do mosquito e vendeu no momento certo. Pegou o rabo do foguete e foi embora. Se deu muito bem, né? Depois devolveu tudo. Mas eu acho que isso que é importante, quer dizer, quando você investe no varejo, você saber que é um setor mais volátil, né? Com mais oscilações, é um setor mais complicado que, nos bons momentos, também pode dar mais retorno do que os outros setores. E agora, o varejo, de uma maneira geral, né, Felipe, isso não só no Brasil, mas no mundo, ele passa por uma grande dificuldade, principalmente as empresas que não estão muito preparadas para o online. Óbvio que todo mundo hoje tem a sua operação online, mas não é fácil você enfrentar uma concorrência como a do Mercado Livre. É uma concorrência muito grande, né? Eles basicamente dominaram o mercado da América Latina. E nos Estados Unidos, a concorrência é da própria Amazon, né? Então, quando você tem uma Amazon chegando forte no Brasil, você já tem o Mercado Livre consolidado, ainda mais os demais concorrentes, como a própria Magalu no online, que vai muito bem também, é muito complicado, né? Então, tem que pensar muito duas vezes aí no investimento no setor. Agora, é aquilo, né? Muitos investidores estão chateados, puxa, poderia, mas assim, o que eu acho que né? Se tem alguma palavra de conforto, primeiro, isso não estava no balanço, então não é tua culpa, né? Não é que você fez uma escolha infeliz e ruim, quer dizer, infeliz depois do fato, né? Mas lá atrás não é que estava ali, evidente, não. É o quê? Uma fraude que houve? O que né? Sim. Não sei. Então, eu acho que por mais que doa isso, mas esse sentimento de culpa o investidor não tem que ter. E mais, né? Várias casas de análise recomendavam o papel, né? Então também tem esse ponto, né? Mas enfim, varejo sempre vale o alerta aí. Agora só da Mesbla, só para concluir uma coisa, Filipão. A Mesbla quebrou, mas olha que interessante, isso é a beleza da securitização. Quem comprou aquelas securities da Mesbla, né? Não sofreu grandes prejuízos. Por quê? Porque quem era a devedora não era a Mesbla, eram a operação de cartão de crédito. Você estava comprando recebível e aquele recebível funcionou, não teve grandes prejuízos aos credores, no caso. Ou seja, estava protegido ali pela estrutura da operação. A securitização é uma forma de você levantar dinheiro e transferir, né? Você transferir para o investidor, quer dizer, o teu contas a receber para ele, tirando o risco da empresa. Falando, não, eu só quero esse pedaço da empresa, entendeu? Só quero ficar credor desse pedacinho aqui. Do teu contas a receber que está indo muito bem dessa operação, mas eu não quero ser credor da empresa como um todo, da empresa inteira, né? Boa. Ô Gani, o François Martins perguntou, uma empresa, Americanas ou Oi? Difícil, hein? Tiro na mão, tiro no pé. Né? Ele tá perguntando. Ele te zoou, ele fala assim, né? Responde se não chamo o Peluso. Pois eu até ontem lá, hoje, na verdade, né, no portfólio, eu digo o seguinte, Filipão, eu sou muito ligado a risco, né? Por isso que eu gosto lá do livro do Howard Marks. Então, assim, eu gosto de investir em ações, invisto em ações, né? Mas sempre essas empresas que estão, né, muito descontadas ou menor, eu fico sempre meio com o pé atrás, né? Também isso dificulta ter maiores possibilidades de ganho e tal. Então, essas empresas aí eu fico meio com receio aí de entrar. Dor de cabeça já basta uma, né? Eu tive Magalu uma época na minha carteira, né? Na carteira pessoal, né? Tive Magalu, fiz um tradezinho ali, né?
Tem alguns meses, tal, deu qualquer certo. coisa no bolso? Pus ali no bolso. Então, se tivesse o Cabral que ia falar que eu pus uma Ferrari, não sei o quê, longe disso. Mas, então, eu fiz lá, né, botei uma graninha, mas são empresas aí que a longo prazo... Agora, para não mentir, eu tenho a Amazon. Eu tenho a Amazon, né? Mas aí é porque a Amazon primeiro que é gigante no varejo, né? Segundo, que é um varejo online, só que ela não tem só varejo, tem serviços de nuvem. A nuvem é que sustenta. É outra coisa, né? É isso. Ô Gani, tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio, e aí como fica a CVM, a B3 nessa situação? Só para a gente trazer informação, a CVM abriu 2 processos administrativos para investigar Americanas, tá? Depois desse rombo contábil aí de 20 bilhões. Segundo a CVM, um dos processos tem como alvo a contabilidade da empresa, né? Essa situação que acabou não sendo transparecida nos balanços anteriores e, inclusive, segundo o próprio Sérgio Rial, durante entrevista hoje de manhã, nessa conferência, ele falou que já dura aí pelo menos 9 anos. Então, isso vai ser investigado pela Comissão de Valores Mobiliários. Um segundo processo administrativo na CVM vai tratar sobre o anúncio do fato em si, sobre o momento, sobre as circunstâncias que foi divulgado o fato relevante na noite desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Então são 2 processos distintos que estão começando a correr na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, o primeiro em relação ao rombo, à contabilidade e tudo mais, e o segundo processo administrativo em relação ao anúncio do fato relevante. E aí, Gani, CVM mostrando que vai tomar uma atitude. A segunda questão é a B3, que teoricamente a empresa está no novo mercado, teria que ter regras de governança e tudo mais. Como é que fica essa situação, na sua opinião? Acho que tem algum tipo de responsabilidade? Ou é aquela coisa lá de, por exemplo, tá rolando uma fraude lá, ninguém expõe nada, como é que eu vou saber? Acho difícil. Eu acho que a responsabilidade direta aí, mais clara, né, é em relação à própria empresa, né, a área contábil, mas a auditoria também, porque esses balanços, eles devem ser auditados, né? E não pegou a auditoria? Algo do tipo? Então a auditoria... Vamos lembrar daquele famoso caso lá em 2000, da Arthur Andersen, né? A consultoria. Então, você tinha uma empresa, acho que era a Enron, né? E que tá tudo bem o balanço aqui, a empresa tá voando. E ela auditando, né? E aí quando a gente viu, era uma grande fraude, né? Então eu acho que tem que apurar, tem que investigar, evidentemente, né? A gente não está saindo aqui apontando os culpados, mas por que isso aconteceu? Como é que isso passa, né? Porque não é que passou 1 bi, ou mesmo, sei lá, 2 bi, não, passou 2 vezes o valor da empresa. Gente, é muita coisa, não é brincadeira. E aí passa um negócio desse, a contabilidade passou, a auditoria não pegou, por quê? Porque pouco conhecimento, não me parece, né? Sei lá, o que aconteceu? Omitiram propositalmente? Não omitiram? Tem que investigar, né? Gani, eu fico com uma dúvida, né? Uma reflexão, pensamento e dúvida de verdade. Poxa, Sérgio Rial, todo mundo sabe da competência, todo mundo sabe da capacidade e tudo mais. O cara chega na empresa, 10 dias depois ele percebe uma movimentação absurda no balanço da empresa, absurdo mesmo, 20 bilhões, e aí ele fica naquela, ele até falou, será que eu divulgo, será que eu não divulgo, eu tenho que divulgar pela transparência, aí ele ficou meio, ele disse na escolha de Sofia até, né, porque a divulgação fácil, né? Não, né? Claro. Exatamente. A empresa inteira. E aí, a questão é a seguinte, um cara com a capacidade, com o banco, né, Santander e tudo mais, percebeu isso. Não coloca em xeque o trabalho, a competência, o profissionalismo e até mesmo caráter do CEO anterior? Eu acho que sim.
Como que esse cara, eu nem pesquisei ainda o nome dele, mas como que esse cara, ou essa moça, né, essa mulher, enfim, como essa pessoa está exposta ao mercado ou está exposta na vida profissional nesse momento, né? Porque, como é que ele não sabia? Como não sabia? 9 anos, as coisas acontecendo e tudo mais. Aí será que não sabia? Será que estava sendo maquiado? Será que não tinha o conhecimento técnico? Será que era conivente? Gera um monte suscita um monte de dúvidas, né, em relação ao próprio trabalho do CEO que estava lá. Então assim, né, numa primeira leitura, a gente faz exatamente essa ilação, né? Como é que não sabia desse tipo de coisa? É claro que pode ocorrer algumas questões dentro da empresa que o CEO acaba não sabendo. Sei lá, vamos pegar um caso recente aí, que todo mundo gosta, o caso do Elon Musk, quando ele assume o Twitter, ele tem todo aquele levantamento lá das pessoas, de colaboradores do Twitter, juntamente com o Deep State norte-americano, né, com o FBI, enfim, para ajudar o Partido Democrata, né? Enfim, e aí quando o Elon Musk, ele percebe, né, isso, na época todo mundo acreditava que o Twitter, quando excluiu o Twitter do Trump, acreditava que o Jack Dorsey, que era o CEO na época, era o grande culpado. E aí, esse material interno que o Elon Musk divulgou mostra que o Jack Dorsey não estava sabendo de nada. Então eram os altos colaboradores da empresa, a área jurídica e de marketing, que operavam para o Partido Democrata ou para grupos de esquerda. E aí o Dorsey não sabia de nada. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é difícil, né? Ainda mais nesse caso aí. Quanto tempo, Filipão? 9 anos, né? 9 anos. É mais difícil que pelo menos 9 anos, né? Agora, porque... E também assim, qual era o intuito da contabilidade em não divulgar esse tipo de informação para o CEO, né? Qual que seria, entendeu? De não relatar para ele. Ganha, que né? ganha, né? Que ganharia a empresa. Porque aparentemente era uma mudança contábil ali, né? Que é o risco sacado que eles chamam, que aí pega do banco para pagar o fornecedor e aí você deve para o banco. Só que aí, ao invés de colocar como despesa financeira, colocava como um outro tipo de linha lá. Então, o que ganhava? Sendo que ao invés de pagar para o fornecedor, você pagaria para o banco, né? Só que aí a diferença é que você pagaria um pouco mais de juro, né? Porque você não está pagando direto. Sim. Então, é um negócio meio ainda incompreensível. E até mesmo a própria empresa diz que ainda não dá para saber exatamente toda a extensão, né? De toda essa esse é um outro questão. problema, né? Qual que é a extensão disso? Porque e aí vem mais coisas por aí, né? É isso que dá bastante receio, né? Boa. Ô Gani, a gente tem um vídeo, inclusive, que foi divulgado agora há pouco, um depoimento, um discurso, né, do Sérgio Rial. Aí o Sérgio Rial, ele está falando, inclusive, sobre toda essa situação que aconteceu com Americanas. Teve a conferência fechada, teve aquela conferência apenas para analistas, para grandes investidores, que foi feita, e o Sérgio Rial divulgou esse vídeo para os investidores, que é basicamente um resumo, né? Dando esclarecimentos aí sobre as inconsistências contábeis averiguadas. Eles aí que, diante do fato de que havia sido atingido o limite de participantes da plataforma, não havia sido iniciada a gravação da teleconferência, e aí passou a ser feita depois de um certo momento. Então eles disponibilizaram tanto a gravação fracionada da videoconferência, quanto essa fala aí do Sérgio Rial. E aí ele fala o seguinte, que até esse momento não é possível determinar todos os impactos dessas inconsistências na demonstração de resultado e no balanço patrimonial da companhia, somente com a conclusão dos trabalhos de apuração e dos trabalhos a serem realizados ainda pelos auditores independentes, e só depois disso é que vai ser possível determinar de uma forma mais adequada todos os impactos que tais inconsistências vão ter nas demonstrações financeiras da companhia. E aí, né, Sérgio Rial falando sobre essa situação. O que a gente sabe, né, é que muitas empresas, né, muitas
casas, muitos bancos tinham Americanas encarteiradas, né? E até mesmo dizendo ali, né, que seria uma boa oportunidade e mais do que depressa, logo depois que aconteceu esse fato relevante, saíram, né, pediram para deixar aí a recomendação, deixaram a recomendação, cortaram preço-alvo, enfim, recomendação de venda e tudo mais. Enfim, é uma situação que ainda precisa ser bastante apurada, porque tem fundo comprado em Americana, tem casa de análise dando recomendação, tem, enfim, CRI, né? Sim. Enfim, títulos de renda fixa, né? Debênture, enfim, essas coisas. Também tem fundo imobiliário de Americanas, se não me engano, tem uns 4, 5 fundos imobiliários com cerca de 30, 20, 10% do seu fundo imobiliário que contam com as lojas de Americanas ou de recebíveis de Americanas. Enfim, não vou falar um desastre, mas é uma questão ali de magnitude bastante importante, né, Gani? Bastante importante. Aliás, eu vou até, dado toda essa situação, eu achei interessante, acho que foi o Rodrigo, para contornar a pergunta, ele falou, se a BMC te oferecesse para pagar em ações, né? Se tivesse que escolher Oi ou Americanas no atual momento, eu acho que hoje, você vê, né? Acho que a Oi está mais segura aí do que eu ia responder o seguinte, do que a Americanas. Se fossem ações da BMC, eu ia na hora. Não, da BMC. Pode pagar na hora que alguma. A ação da BMC. Sem dúvida alguma, mas agora é saber o tamanho dessa encrenca, né? Porque o prejuízo não é só de maneira direta, né, para quem tinha os papéis. O prejuízo também se dá nos fundos, por exemplo, né, que vão ali na marcação a mercado dos seus ativos, vão, independente se o fundo tiver muitos papéis de Americanas, eles vão apurar aí um resultado bastante ruim. E o que acaba sendo, na verdade, o resultado do fundo é o resultado para o cotista, né, do fundo. Então, esse é um ponto, né? E veja, até fundos imobiliários, porque a Americanas, ela tem, eu estava levantando esse dado aqui, deixa eu pegar na minha cola aqui, ó, 360 lojas. Então, vamos pensar, tem 360 imóveis aí, né, que estão alugando. E em 900 cidades, não é pouca coisa, né? 53 milhões de clientes. Então tem toda essa questão aí. E o Lial acaba saindo aí também como, né, a tempo, ainda bem que ele trouxe a verdade, né? Por mais dolorosa que seja, ainda bem que ele trouxe a verdade à tona, né? E não ter aí não ficar com uma... Imagina se ele não fala algo desse tipo, né? E não ter uma mancha aí na sua carreira competente. Né? Pois é, e ele era muito... ele era o fiel ali, né? Todo mundo botando uma fé no Real para trazer, né, a Americanas de volta. Porque a gente lembra todo o processo de Americanas, né? Caiu bastante, teve seus problemas, aí fundiu com a B2W, né? Teve aquela fusão Americanas B2W, que era a Betol 3, né? Na bolsa, aí fundiu, enfim. Aí deu um ânimo, né, com a fusão e tal, caiu de novo aquele movimento de varejo, risco fiscal, juro para cima e tudo mais. Aí caiu de novo, né? Varejo caindo bastante. E quando o Real foi anunciado, isso no ano passado, muita gente falou, opa, pera lá. Ele fez um baita de um trabalho no Santander, então tô comprando o cara, né? Tô comprando, não necessariamente comprar a empresa como um todo, mas a cultura que ele vai transferir. Comprando o cara, Ele tá levando uma cultura bacana, ele tem uma credibilidade no mercado, ele fez um baita de um trabalho no Santander, enfim, comprar o cara. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente investe em fundo e também até na empresa, né? Sim, você compra a cabeça do gestor, porque você não tá lá no dia a dia, né? Você não tá no dia a dia, né? No final das contas, você tem um ativo que e talvez foi essa a aposta de muitas casas de análises, né? Você tem um ativo que não está no balanço, que é intangível, né?
é aquilo que não está no balanço, é intangível, mas que tem valor, que é o corpo de executivos da empresa. Eu posso dizer a marca, o corpo de executivos, enfim, né, a carteira de clientes e tal. Mas esse corpo de executivos, ele tem um valor, ele tem um peso muito grande. E aí havia essa aposta, né, de uma espécie de um turnaround na empresa, né? Novas parcerias que a empresa estava fazendo junto com o Google, né? Então havia uma grande expectativa do ponto de vista operacional na empresa, mesmo todo mundo sabendo já do problema financeiro, né, que tinha a empresa, mas obviamente que era um problema financeiro que dava para conviver, né? Era um problema significativo, né? Mas que o mercado, uma parte do mercado apostava de que seria possível as operações se sustentarem, ganharem corpo e tal, esse problema financeiro ser resolvido, a empresa passar novamente a ser lucrativa, né? Mas que não ocorreu por conta aí dessa maquiagem aí nos balanços, né? Ô Gani, falando em comprar a cabeça do gestor, né, que o pessoal comprou o Real, a gente vê que não necessariamente tem uma ligação direta, né, Americanas e Ambev, mas é do mesmo gestor do 3G Capital, que é do Jorge Paulo Lema, do Sicupira, do Marcelo Telles, enfim. Hoje, no pré-mercado, a Ambev chegou a cair 43%, no pré-mercado, no leilão. Depois, as coisas foram se mudando ali, foram se ajeitando, e agora a Ambev caiu 1,75. Mas um dado importante a ser colocado, que a mesma empresa que fez a auditoria para Americanas assina a auditoria de Ambev. E aí, é lógico que a gente não vai ficar criando ilações sem nenhum tipo de compromisso com a verdade e com irresponsabilidade. Mas, enquanto analista, enquanto investidor, a gente tem que ter um pensamento mais abrangente, certo? Claro. Como que fica essa situação para uma empresa e para outra? Você sabe que eu nem tinha pensado nisso, é uma boa hipótese que você levantou, porque você está falando o seguinte, olha, essa auditoria, tá bom, onde é que ela está mais, né? E passou. Então, no final das contas, e o investidor faz muito esse tipo de comparação, se aqui deu problema por conta disso, e essa empresa estava envolvida, por que não pode dar aqui também, né? É o mesmo pensamento agora extrapolando para a questão macro, né? Quando você teve a crise asiática em 97, determinado país quebrou, tal, deu problema no mercado de câmbio. Qual é o pensamento do investidor? Se lá deu problema, lá também está com problema, eu vou tirar meu dinheiro. Então, eu acho que é importante, sim, né? Lógico que é uma situação muito diferente das empresas e é por isso que a Ambev acabou, né, revertendo a queda do pré-market. Por mais que tenha problema, todo mundo sabe que a empresa ela é muito bem gerida, é gigantesca, é uma situação muito diferente do que vinha Americanas, né? Reporta lucro e tudo mais, é gigante a operação. Então é assim, a ideia pode ser que tenha algum tipo de problema? Pode ser que venha ter algum tipo de problema na Ambev por ser a mesma auditoria, mas não vai ser um problema que vai levar ou ter a probabilidade de levar a Ambev à falência. Não, então por isso que o mercado não reagiu tão mal. Mas eu acho que vale a pena, vale sim o alerta. Né? E aí, extrapolando um pouquinho, né, Gani, isso a gente falou de empresas sob o mesmo comando, a mesma gestão, pelo menos não o gestor direto, mas um gestor macro ali. Agora, empresa de varejo, será que agora todo mundo deve estar passando um pente fino nos balanços? Falar, aconteceu isso lá na Americanas. Magalu, Via, até as de moda, né? Marisa, CIA, Guararapes, Renner. Enfim, eles devem estar olhando e falar, pessoal da contabilidade, dá uma olhadinha aí, vamos ver o que a gente... também? Está fazendo isso? Será que não pode dar problema lá na frente? Será que o pessoal do varejo está com uma lupa ali procurando alguma coisa? Porque se der problema, eu acho que dê logo, né? Esse é um questionamento. Quer dizer, será que isso é uma prática, né? De esses financiamentos juntamente com os fornecedores que estão sendo financiados via banco, né? Será que, no final das contas, isso é uma prática que demais empresas estão fazendo, né?
Então, acho que gera esse tipo de preocupação, e isso explica, em parte, né, essa contaminação negativa para as demais empresas do varejo. Agora, se foi um problema pontual na Americanas, e isso não ocorre em demais empresas do varejo, né? Porque, veja, é um problema muito relacionado à instituição, né? Um problema institucional, né? De balanço, de transparência das informações, e não algo que o setor tá ruim lá, porque de repente a empresa reportou um resultado péssimo de vendas e que, o setor tá ruim e alastrou para todo mundo, né? Então, se foi algo só muito pontual e não ocorreu nas demais empresas, pode ser também uma oportunidade aí dessas pessoas que vêm, essas demais empresas, falam, opa, talvez, né, não deveria ter tido essa queda, talvez eu vá entrar aqui, enfim, ter um ponto de entrada. Né? Até porque eu lembro, Gani, lembra quando na Via deu aquela loucura no balanço, acho que se não me engano foram 2 bilhões de provisão, não era nem para pagar, mas era provisão para custas judiciais, porque tinha muita gente entrando com processo trabalhista e não sei o quê, e aí eles provisionaram uma grana lá para poder pagar, né, esses processos que poderiam perder, e aí foi uma loucura no setor como um todo, até mesmo várias empresas falando, pô, vamos ver quanto que tá o passivo trabalhista, vamos ver quanto que dá os processos que a gente está sofrendo, né, não necessariamente já julgados, mas quanto daria e tal. Isso aí foi uma mudança de percepção no mercado, que todo mundo começou a olhar como que estava a questão do passivo trabalhista, como que estava o provisionamento para, de repente, pagar processos que ainda estariam a ser julgados, né? Então, foi uma mudança de até pensamento do setor, né? Talvez isso possa acontecer agora por meio dessa mudança. Porque é o que o pessoal estava falando, né? É uma questão que está acontecendo no balanço da empresa, mas é uma contabilidade criativa. Exatamente. Será que demais empresas? Será que as demais empresas também estão praticando esse tipo de contabilidade? Esse que é o ponto, né? Eu acho que isso que explica essa queda, né, nas empresas de varejo. Lógico que também tem sempre aquele efeito psicológico de que quando uma cai muito, acaba... Mas tem um racional aí, sim, por trás, né? Que é exatamente isso, porque não é um desempenho do setor, não é que saiu uma notícia relacionada ao desempenho do setor, né? Mas há uma prática que pode estar ocorrendo em demais empresas. Beleza. Ô Gani, vou fazer o seguinte, vamos para um break agora, aí na volta a gente bate mais papo sobre Americanas. Tem também a questão do Fernando Haddad que adiou, né? Ele ia falar agora, 2h30 da tarde, mas vai falar apenas às 4 horas da tarde, claro que a gente vai acompanhar durante o Top News. Enquanto isso, você que está acompanhando a gente e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para a gente poder mandar a nossa mensagem para cada vez mais pessoas, né? Porque quando você se inscreve, o YouTube entende que a nossa mensagem é relevante e distribui o nosso canal para cada vez mais pessoas, sugere o nosso canal para cada vez mais pessoas, cada vez mais investidores, cada vez mais pessoas interessadas em acompanhar as notícias do mercado financeiro, da economia, da política, de tudo que acontece no mundo. E aí, claro, vai encontrar aqui na BMC News. Inclusive, a gente bateu hoje, e agradeço vocês que se inscreveram hoje, a gente atingiu a marca de 460 mil inscritos aqui no nosso canal. E claro, né, quando a gente alcança a nossa meta, o que a gente faz? A gente dobra a meta. Então se inscreve aí no nosso canal e depois do intervalo eu volto com o Gani novamente para a gente continuar esse nosso bate-papo. Fica com a gente. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui, BMC Market, ao vivo, 2 horas e 57 minutos dessa quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, repercutindo ainda toda a situação que está acontecendo com Americanas na Bolsa Brasileira. Só para atualizar vocês, voltou a ser negociada a ação de Americanas na Bolsa, mercado aberto, livre para as pessoas poderem fazer suas negociações, porém voltou para o leilão, né? Abriu, depois fechou para leilão de novo e agora deve voltar do leilão às 2 horas e 59 minutos, de acordo com a B3, porque atingiu oscilação máxima permitida. Só para a gente ter uma ideia, as ações caíram com o mercado aberto 78,33% aos R$ 2,65. Ou seja, uma queda bastante forte depois do anúncio daquele rombo de 20 bilhões de reais que foi encontrado no balanço da empresa pelo novo CEO, Sérgio Rial. Bom, deixa eu trazer o Gani aqui para os nossos minutos derradeiros, até para a gente falar sobre o anúncio de Haddad. A gente estava nessa expectativa 2h30 da tarde para o anúncio do pacote, né? Haddad, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falaria sobre o pacote econômico com uma série de medidas justamente para falar sobre gastos, sobre arrecadação, enfim, tudo aquilo que o investidor fica de olho para poder, né, saber para onde que vai os investimentos dele. Se o fiscal vai ficar um pouco mais arriscado, vai ficar um pouco menos arriscado, se o Brasil vai estar um ambiente um pouco mais hostil para o investidor ou um pouco mais amigável para o investidor, mas nada resolvido. Ele vai falar 4 horas, Gani. A expectativa é que tenha alguma sinalização, né, do ministro. Eu acho que é bastante importante, né, porque é a primeira fala, vamos colocar assim, né, anunciando agora um pacote de medidas, então é alguma fala que traz alguma sinalização mais concreta, né, seja de aumento ou de corte de gastos, né, de que linha que vai, né, porque antes não tinha nada, né, então não tinha qual que era a linha, ninguém sabia. Depois o mercado passou a reagir baseado em algumas declarações. Então é uma fala bastante importante, né, para saber para onde está indo a área econômica. Vale a pena. Aliás, você vê, um dia hoje cheio de coisas, né? Sim. Tem fala aí do Haddad, tem essa da Americanas, né? O dia tem cheio. O CPI nos Estados Unidos, que a gente não conseguiu nem falar en passant. Você sabe que eu ainda tinha uma coisa que eu ia falar do Fed, que relacionava lá. Não, eu tô para falar desde terça, para você ter uma ideia, mas depois eu falo, né? Que relaciona a pauta ISD. O Jerome Powell ficou bravo, viu, meu? Ele falou no evento climático lá da Suécia, né? Ficou bravo. O pessoal achou que ele ia falar de política monetária, ele falou de clima. Ele falou de clima. Ele acabou com o clima, né? Ele acabou com o clima. E aí os republicanos deram uma carcada nele. Aí na outra fala dele, falou, não, mas a gente... Aí ele reafirmou o compromisso dele com a política monetária e tudo mais. Achei que o Jerome Powell ia comprar 3 chocolates por 10 na Americanas. Não?
É engraçado, o pessoal do chat só quer saber, mas vai continuar tendo 3x10 na Americana? Ou não? Ou acabou a farra do chocolate? Não acabou, gente. Deve ter ainda o chocolatinho lá. Tem uma Americanas aqui perto, né, Gani? Eu fui lá. Pois é, a gente falava, né, o Cabral adora, né? A gente comentava, né, até brincando, que ia na Americana. O que era Americana? Mas eu acho que isso era uma brincadeira que a gente levantava, mas que tinha um fundo de verdade, né? Quer dizer, não era nem brincadeira, a gente falava sério, mas num tom bem-humorado, como a gente faz aqui no marketing. Mas era assim, você vai na Americanas, a primeira ideia que vem na sua cabeça é o chocolate. Aí, de repente, você sai, tem uma vassoura, tem um ventilador, tem não sei o quê. Então, qual é o posicionamento? Eu acho que essa percepção, lógico que isso não tem nada a ver com a situação que ocorreu, né? Só estou pegando o tema aí e aproveitando. Mas eu acho que isso é muito importante, né? A sua experiência como cliente, fala assim, e é uma coisa simples, mas eu me tornaria sócio dessa empresa? Né? Porque a gente pensa muitas vezes numa empresa de capital aberto como uma coisa que você não... você está lá apostando se o preço da ação vai subir ou cair e tal, mas peraí, você está se tornando sócio da empresa. Você vai ser... Eu me tornaria sócio desse negócio? Será que eu sou sócio dessa empresa? Igual você passa aqui no Boteco da Esquina e fala, puxa, será que eu ficaria sócio, né, desse lugar? Não ficaria? Tem um restaurante aqui perto, os Faria Limers conhecem, que eu almoço o Azulzinho. E eu falo, eu ficaria sócio. Os garçons atendem muito bem, a comida é boa, o pessoal é rápido, entendeu? Você falou a cor certa, Gani? Azulzinho. Não, é porque... não pode falar? Não pode fazer propaganda. Se quer fazer propaganda, fala com o Lincoln, que é o nosso comercial. Exatamente. Aí ele... Boa, Gani, boa. Ô, Gani, o pessoal tá perguntando como é que vai ser conhecido o dia hoje, né? Porque teve o Joesley Day. Puxa, verdade. Teve o Boa Sorte Day. E hoje de Americanas, o ticker é Amer. Aquele chocolate. Como que vai ser o nome? Chocolate Day, né? Chocolate Day. E o chocolate, fazer uma piada meio infame, mas tem duplo significado, né? O chocolate lembra a empresa, né? Mas também lembra... Tomou um chocolate. Chocolate, fez um chocolate, talvez, né? Mas é Amer, então vai ficar como? Amer Day. Amer Day, né? Porque era Joesley, mas aí não era o nome... Era do nome dele, né? Amer Day, né? Amer Day. Aí o Caco... Amer Day, entendeu? Amer Day ficou meio... Amer Day, Ficou meio confuso, né? Amer Day, Amer Day, né? É isso. Aí o pessoal interpreta da maneira que... Amer Day. Fechado. Gani! Se pegar esse nome Amer Day, a patente é minha, hein? Você tá de testemunha. Ô, Gani, amanhã a gente tá junto de novo. Um abraço. Valeu, Gani, tchau. valeu. E obrigado você que nos acompanhou aqui no nosso BMC Market. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aqui, deixar o comentário também aqui, porque a gente gosta bastante dessa interação que fazemos com todos vocês aqui. O Kleberson dando risada, a Josiane, o Adalto, o Eduardo, o Daniel Bruno Serão tá por aqui falou que eu dormi com o Bozo hoje. Não foi. O Helder também, o Natanael, o Eduardo, o Regis, o Peter Santana, o Guilherme Fairbanks, o MPK sempre por aqui, o Doug, o Eiraldo Valença, o Leandro Freire e todo mundo que nos acompanhou no BMC Market. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui conosco. Continuem aqui porque está chegando agora Você com Dinheiro e logo depois fechamento do mercado com o Top News. Eu volto amanhã com a Alan Gani a partir das 2h da tarde. Um forte abraço, tchau, tchau.